Olá! Nesse vídeo vamos conversar sobre suplementação de micronutrientes na gestação. Se você é da área da saúde, já deve ter ouvido falar ou visto algum médico receitar suplementação de ferro e ácido fólico para gestantes, a fim de um bom crescimento e neurodesenvolvimento do bebê. A Organização Mundial da Saúde, atualmente, recomenda a suplementação de ferro e ácido fólico para mulheres durante a gravidez como parte dos cuidados pré-natais de rotina. A dose recomendada de ferro varia de 30 mg a 60 mg. Mas você já se perguntou se somente esses micronutrientes são suficientes? Em primeiro lugar, devemos destacar que as deficiências de micronutrientes são muito comuns entre as mulheres na idade reprodutiva, entre 15 e 49 anos de idade, especialmente aquelas que residem em países de baixa e média renda como no Brasil. Na gravidez, essas deficiências de micronutrientes são exacerbadas devido ao aumento das necessidades do feto em crescimento. As estimativas atualizadas a respeito da deficiência de micronutrientes na população são escassas, devido aos desafios de medição e custos associados à coleta desses indicadores. Entretanto, alguns dados, mesmo que antigos, não podem deixar de serem citados, como uma estimativa de 2013 em que a prevalência mundial de anemia por deficiência de ferro pré-natal foi de 19,2%. Outras deficiências também merecem destaque, como a deficiência de vitamina A, que, de acordo com estimativas globais de 95 e 2005, afetou 19,1 milhões de gestantes. Na última década, a deficiência de vitamina D também surgiu como um problema nutricional importante e com alta prevalência até em populações de alta renda. Além dessas, nota-se que deficiências simultâneas de vitamina A, D, E, riboflavina, B6, B12, ácido fólico, ferro e zinco também foram relatadas em estudos conduzidos entre mulheres grávidas, assim como deficiências de outros minerais, como magnésio, selênio, cobre e cálcio, que também podem estar potencialmente associados a complicações da gravidez, parto ou desenvolvimento fetal. Então, tendo em vista tudo isso, será mesmo que apenas a suplementação de ácido fólico e ferro são suficientes durante a gestação? Com o objetivo de responder essa pergunta, utilizamos como fonte de pesquisa a base de dados Cochrane e encontramos uma revisão sistemática sobre o assunto de março de 2019, com o título Multiple Micronutrient Supplementation for Women During Pregnancy, que utilizou das mais atuais listas de referências e registros internacionais para sua elaboração. A revisão em questão teve como objetivo principal avaliar os benefícios da administração oral da suplementação de múltiplos micronutrientes durante a gravidez nos resultados de saúde maternos, fetais e infantis. Para isso, foram selecionados estudos prospectivos randomizados controlados que avaliaram a suplementação de múltiplos micronutrientes com ferro e ácido fólico durante a gestação e seus efeitos e resultados no desfecho da mesma. Por fim, 21 estudos foram analisados, totalizando uma amostra de 142.496 mulheres participantes como elegíveis para inclusão na revisão. No entanto, somente 20 ensaios contribuíram com dados. Os estudos incluídos compararam mulheres grávidas que suplementaram suas dietas com múltiplos micronutrientes, incluindo ferro e ácido fólico, com mulheres grávidas que receberam ferro com ou sem ácido fólico ou um placebo. O estudo excluiu ensaios que usaram menos de 3 micronutrientes no grupo de intervenção, independentemente de seus resultados. A população da pesquisa foi representada por mulheres grávidas em diferentes estágios gestacionais, envolvendo desde as primeiras semanas até a 36ª semana de gestação. Foram excluídas mulheres grávidas em maior risco de distúrbios nutricionais em comparação com as mulheres saudáveis, por exemplo, as com condições médicas graves como pneumonia, problemas cardíacos, hemoglobinopatias e infectadas pelo HIV. A intervenção se tratou da suplementação diária composta por pelo menos 3 micronutrientes. A maioria dos estudos da revisão incluiu ferro, ácido fólico, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina B1, B2, B3, B6, B12, vitamina K, cobre, selênio, zinco e iodo. A comparação foi realizada entre um grupo placebo ou controle, sendo esse a reposição de ferro com ou sem ácido fólico, versus a suplementação da dieta com múltiplos micronutrientes. Os resultados foram avaliados baseados nos seguintes fechos primários: nascimento prematuro, pequeno para a idade gestacional, baixo peso ao nascer, mortalidade perinatal, natimortos e mortalidade neonatal.
Quanto à avaliação do risco de viés dos estudos incluídos, os revisores avaliaram independentemente o risco de viés para cada estudo. Na verificação de possível viés de seleção das participantes, os autores da revisão descreveram para cada estudo incluído o método utilizado para gerar uma sequência de alocação com detalhes suficientes para permitir uma avaliação se ela poderia produzir grupos comparáveis. Sendo classificados como baixo risco de viés aqueles que apresentaram qualquer processo verdadeiramente aleatório, por exemplo, tabela de números aleatórios ou gerador de números aleatórios de computador. Por outro lado, foram classificados como alto risco de viés qualquer processo não aleatório, por exemplo, data par ou ímpar de nascimento ou número de registro de hospital. Para cada estudo incluído, os revisores também descreveram o método utilizado para ocultar a alocação das intervenções antes da designação e avaliaram se a alocação de intervenção poderia ter sido prevista antes ou durante o recrutamento, ou alterada após a alocação. Sendo assim, classificaram como baixo risco de viés aqueles que utilizaram telefone ou randomização central, envelopes selados e numerados, e como alto risco de viés aqueles com alocação aleatória aberta. Quanto ao cegamento dos participantes para cada estudo incluído, foi descrito, caso houvesse cegamento, os métodos utilizados para cegar os participantes do estudo e a equipe que realizaria a intervenção. Foram considerados estudos como baixo risco de viés aqueles que estivessem cegos ou se os autores da revisão julgassem que a falta de cegamento não afetaria os resultados. O cegamento na avaliação dos resultados também foi descrito para cada estudo como baixo, alto ou pouco claro, de acordo com os métodos que foram utilizados para cegar os avaliadores. Para cada estudo ainda foi descrito cada resultado ou classe de resultados, a integridade dos dados, incluindo atrito e exclusões da análise, sendo avaliados como baixo risco de viés os que não tiveram ausência de dados ou dados de resultados ausentes balanceados entre os grupos. Resumindo, o risco de viés dos estudos incluídos foi geralmente baixo, com pelo menos 50% dos julgamentos em baixo risco para 2 domínios, sigilo de alocação e dados de resultados incompletos, e pelo menos 75% dos julgamentos em baixo risco para o restante dos outros domínios. O domínio com maior risco de viés foi o resultado incompleto, para o qual os autores realizaram uma análise de sensibilidade. Sendo assim, é improvável que as evidências apresentadas pela revisão sejam afetadas pelos viéses avaliados. Agora, para entender melhor os efeitos das intervenções, vamos analisar uma tabela que demonstra o resumo dos resultados para a principal comparação: múltiplos micronutrientes em comparação com o controle, ferro com ou sem ácido fólico. Na tabela em questão, encontramos dados a respeito dos desfechos primários, sendo possível observar na primeira linha que, quando comparada a suplementação de múltiplos nutrientes e a suplementação de ferro com ou sem ácido fólico, houve provavelmente uma pequena redução dos nascimentos prematuros. Essa é uma evidência de qualidade moderada, embora o intervalo de confiança ter cruzado a linha de nenhum efeito, razão de risco médio 0,95, intervalo de confiança de 0,9 a 1,01. Na segunda linha, observamos que a suplementação com múltiplos micronutrientes também provavelmente reduziu os partos considerados pequenos para a idade gestacional, dado encontrado em 17 estudos, com qualidade de evidência também moderada. Além disso, esse quesito apresentou importante intervalo de confiança, demonstrando pequena margem de erro e confiabilidade. Os múltiplos nutrientes também reduziram os partos considerados de baixo peso ao nascer, sendo essa uma evidência de alta qualidade. Entretanto, o estudo demonstrou que o uso dessa suplementação fez pouca ou nenhuma diferença para a mortalidade perinatal, dado também demonstrado como alta qualidade de evidência, assim como não demonstrou efeito importante na mortalidade neonatal. Quanto à comparação com o grupo placebo, somente um estudo conduzido foi analisado, entretanto, não apresentou desfechos consideráveis para a pesquisa, por sofrerem muitos vieses. Dessa maneira, quando avaliamos os desfechos primários de acordo com os critérios do GRADE, a qualidade da evidência para a revisão geral foi de moderada a alta. Alguns desfechos secundários também foram avaliados na comparação entre múltiplos nutrientes e grupo controle, como anemia materna no terceiro trimestre, mortalidade materna, abortamento, parto por cesariana e anomalias congênitas. No entanto, houve pouca ou nenhuma diferença entre os grupos de estudos, mas vale destacar que dentre esses desfechos foi encontrado que a suplementação reduziu o risco de partos muito prematuros em 19%, apresentando um intervalo de confiança considerável, entre 0,71 a 0,93. Dos desfechos secundários examinados, apenas o aborto espontâneo teve uma quantidade suficiente de estudos para criar um gráfico de funil. A inspeção visual do gráfico para esse resultado
sugeriu que esses estudos menores relataram efeitos de tratamento mais substanciais. Vários resultados clinicamente importantes pré-especificados não puderam ser avaliados devido a dados insuficientes dos estudos incluídos, que impediram sua inclusão na análise. Estes incluíram os seguintes resultados: ruptura prematura de membranas, pré-eclâmpsia, descolamento placentário, atraso do desenvolvimento neurológico de lactentes, estado nutricional das crianças, custo da suplementação, efeitos colaterais da suplementação e bem-estar materno ou satisfação. E aí, o que aprendemos com isso tudo? Esse estudo foi importante para entendermos que a combinação de múltiplos micronutrientes em um suplemento pode ser uma maneira custo-efetiva de alcançar múltiplos benefícios para as mulheres durante a gravidez. Sabe-se que as deficiências de micronutrientes interagem e um efeito maior pode ser alcançado por suplementação múltipla, em vez de suplementação com um único nutriente. O interesse da comunidade global de pesquisa em eliminar as deficiências de micronutrientes decorre de seu impacto negativo significativo na saúde de mulheres e bebês. Os efeitos sobre a saúde durante a vida fetal também podem ter consequências mais tarde, quando adultos. Vários estudos demonstraram que a suplementação durante a gravidez reduz o risco de deficiências de micronutrientes. Por tudo isso, observamos que os achados dessa revisão sugerem um impacto positivo da suplementação de múltiplos nutrientes em relação ao ferro e ácido fólico em vários desfechos do nascimento. Essas descobertas podem fornecer uma base para orientar a substituição de suplementos de ferro e ácido fólico por suplementação de múltiplos nutrientes em gestantes residentes de países de baixa e média renda, apesar desse achado não ter ainda se tornado consenso. E agora, o que você acha de rever seus conceitos sobre suplementação em gestantes depois dessa atualização baseada